Fala, meus faixas! Sejam muito bem-vindos a mais esse episódio do Black Belt Podcast, que é um podcast do Grupo Aliança. Eu sou o Wellington e hoje eu estou aqui com o meu amigo de sempre, né? O David, O quase sem voz. o quase sem voz. Você não sabe a saga que esse cara fez para chegar até aqui. E hoje, David, mais uma vez, né, na finalidade aí do ano, nós vamos tratar de um assunto que a gente gosta bastante. É. O assunto da mente, saúde mental. E para nos ajudar, nesse episódio, nós trouxemos a doutora Miliane Rossafa, diretamente de Santa Catarina, hein, gente? Olha que oportunidade ela nos deu de gravar esse Criciúma, episódio. É Série A exatamente. de 2024. Muito bom, doutora. Se apresenta para o pessoal, fala um pouco melhor do que eu fiz aqui. Bom, meu nome é Miliane Rossafa, eu sou médica psiquiatra, atendo adultos, moro em Criciúma há 9 anos, sou do interior do estado de São Paulo, trabalho com saúde mental em geral, então atendo dependência química, TDAH, depressão, ansiedade, toque, transtorno alimentar, enfim, a psiquiatria ela é muito ampla, né? E tem uma clínica multidisciplinar em Criciúma, onde a gente tem uma equipe de psicólogos, terapeutas, nutricionistas, consteladores, a gente tem de tudo um pouco ali, porque a gente entende que a saúde mental, ela é abrangente, e para tratar realmente a nossa saúde mental, a gente precisa de uma equipe, a gente precisa olhar por vários ângulos, então é a mente e corpo em equilíbrio, nosso lema, temos uma equipe para isso também. Show de bola. Aí, gente, olha só. Então, aguarde aí esse episódio. Fica aí de olho, porque hoje você vai aprender sobre tudo isso e mais um pouco, né? Espero que dê para falar sobre tudo isso aí. Isso aí. Mas antes de mais nada, se inscreva no canal, deixa seu like aqui, compartilha, escreve aqui no comentário tudo que você gostou desse episódio, porque vai estar sensacional, beleza? Mas é isso. Muito obrigado mais uma vez por você estar aqui com a gente. Que nem a gente estava falando, né? Uns episódios que a gente até gravou e que vai pro ar logo logo. A gente estava falando sobre o próximo ano e tudo, né? E aí entra na questão várias metas que a gente tem que fazer na vida, né? E uma das coisas que a gente vai fazer, né, pessoalmente, é cuidar da parte mental, né? Tudo que nós fazemos aqui nessa vida ou na nossa correria do dia a dia causa muito estresse, né? Uhum. E eu estava pensando e estava vendo um pouco sobre as coisas que você trata. Na sua opinião, então, a saúde mental ela não é negociável? Ela é inegociável. Porque se a gente não tem saúde mental, a gente não funciona. Não adianta. Se a tua cabeça não tá boa, se você tá estressado, se você tá sobrecarregado, extremamente desanimado, extremamente ansioso, se a tua máquina central não funciona, nada tá bom. O trabalho não tá bom, os relacionamentos não estão bons, nada tem graça, tudo te irrita. Então, a nossa máquina central, nosso motor central, que é o cérebro, ele precisa estar alinhado. Então, é inegociável. Entendi. É que é um negócio louco, porque assim, tem gente que trabalha muitas horas por dia. Já ouvi casos, né? Acho que até casos de famosos. Eu só durmo 4 horas, Uhum. né? Chega uma hora que a pessoa pifa, né? E aí a gente não sabe mais como agir. A sociedade, assim, né? De um modo geral, hoje principalmente, é uma coisa muito louca. Ninguém para pensar, ninguém para respirar, sempre atrás de metas e objetivos, né? Então, já que não é negociável, como que você lida assim com essa questão quando o paciente chega lá e você tem que mandar real para ele? Você fala sem dó, sem piedade ou você vai ali, né, tentando ajudar a pessoa? A gente precisa ser sensato com o paciente, mas não grosseiro e mal educado, porque a pessoa que está ali é um adulto. Quando você, na minha opinião, quando você fica bravo com o paciente, você está tratando ele como uma criança, você tira a responsabilidade dele, do tratamento. É como se você precisasse ficar pegando na mão e carregando. Só que quando você bota a real para ele, ó, é assim que funciona, é isso que você vai sentir, é assim que possivelmente você vai ficar, essa pessoa ela sai mais aliviada, porque ela vê um direcionamento. Então, o que eu faço ali é uma forma de direcionamento, jogando a real de uma forma clara e prática. É isso que eu sinto, que eu consigo ser prática com os meus pacientes, sem ser mal educada. Entendi. E é um negócio difícil às vezes, né? Porque dependendo do estado de saúde mental, eu digo assim, né? A pessoa pode levar pro lado do milindre, né? Tipo, você foi muito direto, algo assim. Tem casos assim que a pessoa Tem, não gosta de ouvir a verdade? tem vários casos. Quase sempre, né? Tem casos que a pessoa não gosta de ouvir a verdade, ela sai de lá com muita raiva de você e depois ela pensa melhor, ou talvez passe muito tempo e depois ela tem esse insight de que a gente tinha razão.
Tem casos de alguns transtornos de personalidade que tem muita dificuldade em ouvir o que não quer. Então, são pessoas com um grau de tolerância muito baixo. Então, a gente tem que saber lidar com essas pessoas, porque você precisa falar, mas você precisa criar um elo de segurança, em que ela entenda que você é uma autoridade que está ali para ajudar. Então, tem vários casos. E tem casos de pacientes que realmente não gostam da conduta do médico, não só com o psiquiatra, mas eu acho que isso é em geral, e não gostam do que ouvem. Mas a maioria gosta. A pessoa pagou para estar ali, ela já vai aberta a receber algumas verdades, né? Entendi. Como que faz para criar um elo, né? Porque, assim, a questão de paciente e médico, né? Às vezes a pessoa passa em vários psicólogos e aí, eu não me senti bem, né? Tipo, a gente fala, tem um termo chamado anamnese, né? Uhum. Que é quando a pessoa ela chega para desabafar tudo e aí vocês começam a ver os É indícios, estruturar. né? Como que faz? Como que uma pessoa pode criar um elo melhor assim entre paciente e O médico? vínculo médico-paciente é algo que a gente aprende desde o início da faculdade, ele é essencial. Criar um vínculo com o paciente é criar um vínculo de confiança, onde aquela pessoa entende que você tem conhecimento do que você está fazendo e que você vai conseguir ajudar ele de alguma forma. E esse vínculo, ele é criado de que forma? Onde você não se coloca num papel de salvador. Se coloca num papel de ajudante, você faz o teu 50% e o paciente faz o 50% dele. Então, isso precisa ficar bem alinhado, porque senão aquela pessoa, ela vai fazer de uma forma como se estivesse tomando a pílula mágica, como se você fosse fazer um milagre na vida dela, demanda coisas que não é para você entregar. Então, um vínculo é respeito entre o médico e o paciente, uma boa anamnese faz com que aquela pessoa se sinta à vontade naquele ambiente onde ela vai contar as dores mais profundas dela. Então, isso também é uma forma de criar vínculo onde você respeita o que ela está falando, respeita quem ela é. Ali a gente não pode ser juiz. Então, eles têm medo, muitas vezes, receio de falar algumas coisas, vergonha de falar algumas coisas, e a gente precisa mostrar para aquela pessoa que você não está ali para dizer o que é certo e o que é errado. Teu trabalho não é esse. Então, é aí que a gente vai criando vínculo. É assim que funciona. Às vezes a gente consegue numa primeira consulta, às vezes não. O que você falou ali sobre psicólogo, é que os psicólogos veem os pacientes toda semana. E muitas vezes, quando o psicólogo consegue atingir a ferida daquele paciente, ele não gosta da terapia. Ele vai embora. Aí o psicólogo não é bom. Muitas vezes não realmente aquela abordagem não é a que ele se identifica, porque tem várias abordagens dentro da psicologia. Entendi. Na psiquiatria, a gente faz a anamnese, que é uma coleta de dados estruturada. Por que que o paciente veio, qual é a maior queixa, antecedentes familiares, antecedentes pessoais, hábitos, se fuma, se bebe. São perguntas estruturadas numa primeira consulta. E depois a gente vai traçar o melhor tratamento para aquele paciente. Então, a parte psiquiátrica é essa: quais as queixas, diagnóstico, tratamento. É isso que a gente, enquanto médico, faz. Aí a terapia a gente encaminha para o psicólogo. Mas tem psiquiatras que fazem a terapia. Tem psiquiatras que têm essa formação, são preparados para isso. Eu sou uma psiquiatra muito prática, então o meu é estruturação de tratamento, né? Mas eu crio um vínculo muito bom com os meus pacientes. Então o psicólogo, ele entra no coração da pessoa ali, daí pega esse coração, abre e fala, ó, psiquiatra, isso aqui, ela precisa de isso, 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 é isso? Acontece os dois caminhos, né? Eu encaminho para o psicólogo e o psicólogo também encaminha para mim. Porque se me parasse agora ali e falar, ai, qual que é a diferença? Eu não sei, entendeu? Então, vamos lá, ótima pontuação. Muitas pessoas não sabem. Eu também O acho que a maioria. psicólogo fez psicologia. Ele Certo. vai ajudar essa pessoa a ter ferramentas para lidar com as dificuldades dele, seja qual for. Emoções, relacionamentos, dia a dia, ferramentas psicológicas. O psiquiatra fez medicina, 6 anos de medicina e mais 3 anos de residência médica em psiquiatria. Então, são 9 anos aí de formação. E o que que a gente faz enquanto psiquiatra? Enquanto o paciente está falando, a gente está observando o fluxo de pensamento, o jeito que essa pessoa está falando, se ele está falando rápido, devagar, se ele tem uma linha de raciocínio, se ele está agitado, como que ele está vestido. E isso não significa se está bem ou mal vestido, mas é porque tem transtornos em que a pessoa muda a forma dela, o hábito dela se vestir. A gente observa tudo isso, faz um diagnóstico. Se não dá para fazer na primeira consulta, como acontece muitas vezes, a gente faz uma hipótese diagnóstica
e traça um tratamento. Então, a gente mexe com a parte química do cérebro, Então né? a chave tá nisso aí. A gente mexe com a parte química. Então, se o paciente vem deprimido para mim, com muita falta de energia, não consegue sair de casa, eu sei que aquele remédio que ele precisa vai agir em um hormônio específico. Hum. Muito agitado, uma depressão mais agitada, não consegue ficar parado, eu sei que ele precisa de um outro tipo de medicação que atinja outro hormônio. Não dorme ou oscila muito o humor. A gente vai traçando estratégias conforme as queixas deles. Entendi. Nossa, interessante, hein? Então é praticamente uma investigação por indícios, né? Então ele vai Exatamente. falando um monte de coisa e aí vocês vão anotando e tudo. Eu lembrei, né, quando eu passei num psiquiatra, foi exatamente isso, né? Passei. E aí a doutora me ajudou, ela foi falando tudo que aconteceu. Aconteceu isso, né? E aí depois vem uma série de medidas que eu acho muito interessante, pelo menos quando eu apliquei, teve muito efeito na minha vida, que é os cuidados básicos do assunto que eu estava falando no começo, né? Que é uma vida tão corrida Uhum. que ninguém tá nem aí. E aí você fica aí negociando com a sua saúde mental, vai fazer igual eu fiz aí que você vai parar duro no chão. Né? E o corpo ele dá sinais pra gente, né? De que ele não tá legal. E a gente só vai falando, não, tem que dar conta. Uhum. Então, uma das coisas que eu achei legal, que é o básico, é que ela cortou todas as bebidas, assim, que seriam estimulantes, né? Pra me dar uma acalmada no meu cérebro. Tipo, Isso nada, mesmo. refrigerante, doce, essas coisas. Então, ter boas horas de sono, fazer exercícios físicos e ter uns horários específicos de uma rotina. E é isso que eu acho que a maioria das pessoas não tem, né? Rotina, e quando tenta criar, às vezes quebra a rotina e aí recomeça e tudo, e aí fica uma Coisas loucura. básicas, óbvias, que às vezes a gente fala, as pessoas ouvem e falam, mas isso de novo? Mas é o básico que ninguém faz. Por exemplo, tomar água. Ah, eu tenho muita dor Nossa, de de novo. cabeça. Aí você vai ver a pessoa não toma água, uma quantidade necessária. Então, é o básico bem feito. Boas horas de sono. Não ficar no celular antes de dormir. Fazer exercício físico, gostando ou não, escolha aquele que você menos odeia se você não gosta. Eu sempre falo isso para os pacientes, porque a reclamação é sempre a mesma. A gente vê o brilho sumir quando a gente fala, precisa fazer exercício físico. Ah, mas eu não gosto. Marca um monte de aula experimental e descobre algum que sempre dá certo. A questão do estresse. É bonito hoje você ter uma agenda cheia, é bonito hoje você viver sobrecarregado, tá romantizado isso. Não ter tempo para nada, correr para lá e para cá. As pessoas gostam de falar isso. E aí, quando a gente pede para parar um pouquinho, que essa pessoa precisa descansar, ela sente que o tempo dela está sendo desperdiçado. E aí, uma vez eu ouvi isso de uma mentora minha, há alguns anos atrás, e me tocou muito, porque ela falou, Miliane, você precisa aprender, porque eu tinha essa dificuldade também, você precisa aprender a perder tempo de vez em quando. Porque era lendo sempre um livro, não que seja ruim, mas assim, se eu ficasse um pouquinho sem fazer nada, eu tinha que estar lendo um livro, ou ouvindo algum vídeo, estudando, ou fazendo alguma coisa. Parecia que ficar sem fazer nada era um absurdo para mim. E hoje eu aprendi que, para mim, isso faz bem. Talvez não faça bem para você. A gente tem que descobrir as coisas que relaxam a nossa mente. Se é assistir um filme, se é ficar em silêncio, seja lá o que for, esses momentos eles precisam existir. E não adianta dizer que não tem tempo na agenda. Porque senão a gente vai acabar todo mundo no mesmo lugar, no esgotamento. E o corpo dá sinais, como você disse. Quais são os sinais? Os mais variados possíveis. Uma dorzinha no estômago, que você não entende muito bem de onde está vindo. Coceira no corpo, que você não sabe de onde vem aquela alergia. Já fez várias investigações. Formigamento nas mãos, que vem e passa e você também não entende por que está acontecendo. Dores inespecíficas, alterações no intestino. São inúmeros os sinais corporais, porque a gente tem um nervo, que é o nosso 10º par craniano, um nervo bem importante, que é o nervo vago, que faz essa conexão cérebro e órgãos e cérebro. Então, todas as mensagens são enviadas. O que acontece aqui vem para cá e o que acontece aqui vem para cá. Uma pessoa extremamente estressada tem uma desconexão do corpo com a mente. Então, é como se esse nervo ele parasse de conectar o corpo. Quando a pessoa dissocia, como se ela fosse uma espectadora da vida dela. Ela tá ali parada e a vida passando. Aí você chega no final do dia ou no final do ano e fala, meu Deus, eu só corri esse ano inteiro. Eu fiz e não fiz nada. Porque tá dissociado. Como que a gente para com essa dissociação? Autoconhecimento. E autoconhecimento é o quê?
parar, saber o que você está fazendo em exagero, saber dizer não para algumas coisas, saber que a gente não pode fazer tudo que a gente quer em excesso. Precisa ter alguns cortes, mesmo que a gente ache que está perdendo alguma coisa. A gente está, na verdade, ganhando saúde mental e a gente é obrigado a fazer isso. Nossa. É que eu fiquei pensando em vários pontos aqui, que eu conheço uma pessoa que ela tem muito disso, né? Se ela parar 1 minuto... É você não, né? Não. Não, não sou eu não, é sério. Não, tem um amigo Eu tenho um meu. amigo que é amigo de um Não, meu amigo. primo, sabe? Não, você sabe que quando é eu, todo mundo já sabe aí, já viu meu episódio lá. Não Sei tem lá, problema, né? Sei lá. Não, mas eu conheço uma Só pra pessoa conferir. que se ela parar 1 minuto, ela sente que é a pior pessoa do mundo. Que ela tem que estar produzindo, ou ela precisa relaxar, e aí ela vai caçar alguma coisa pra fazer. E tipo, sei lá, tem um sábado, esse sábado não tem nada. E aí, do nada, a pessoa começa a fazer vários planos pra poder fazer alguma coisa. Tipo, então, até ver um filme mesmo é uma coisa estimulante, né? Então, eu acho que é interessante essa questão do autoconhecimento, porque você tem que ver o que que faz o seu cérebro relaxar. Faz Uhum, sentido isso? com certeza. Cada pessoa, sei lá, o David pode gostar, sei lá, de assistir o São Paulo perder, por exemplo. Tô zoando. Não acontece. Não Tem gente que acontece. gosta de relaxar ouvindo música. Ouvindo música, assistindo filme, fazendo esporte, Exatamente. dormindo. Quem não gosta de dormir, né? Pô, dormir é Gosta gostosinho, É né? bom É demais. bom, né? Menos esse calor que tava aí, ainda bem que o frio chegou e depois voltou o calor de novo, mas faz Mas sabe uma parte. coisa que é básico também e quase não é falado? É ambiente. O ambiente, ele modula os nossos genes. A gente sempre fala na psiquiatria de genética, hereditariedade, mas ambiente modula os nossos genes. O que eu quero dizer com isso? As pessoas que você convive, as músicas que você ouve, os filmes que você assiste, o ambiente que você vive, ele modula fortemente tudo que você tem dentro do seu corpo. Então, assim, você conviver com pessoas negativas, ou com pessoas que não te acrescentam nada, ou com pessoas que são vazias, isso reflete no seu comportamento. Mesmo que você diga que não, isso reflete. É inevitável. Então, a ambiência, as pessoas que estão ao seu redor, elas são reflexo do seu comportamento. No mínimo, as 6 pessoas mais próximas. Pensem nisso. Quem são as pessoas mais próximas que você convive? As 6 pessoas. Elas refletem diretamente no seu comportamento. Então, cuidado com quem você convive. É verdade. Eu tava falando pro David um tempo atrás, não sei se foi pra você, não. Acho que foi pra você e pra Jéssica, nossos amigos. Falei assim, eu convivo com uma pessoa que ela só reclama, velho. Assim, mas é num nível que quando você tá lá, você sente a sua aura, a sua alma sendo sugada, assim, ó. Acho que foi comigo. Aí eu falei, não, volta pra cá, não, vamos tentar mudar de assunto e tal. Mas assim, é isso, né? Quando a gente começa a se conectar, a nossa mente mudou bastante, né? Depois que a gente começou a fazer o podcast. A gente começou a se conectar com pessoas com assuntos interessantes, por exemplo, esse que a gente está tratando hoje. Mas são pessoas que têm essa tendência de olhar para frente, de autoconhecimento, de empreender, de mudar os paradigmas, né? E mudar aquela realidade que ela está vivendo. E como a gente tinha falado, né? Geralmente a pessoa ela não quer mudar, né? Por exemplo, você tem um amigo, alguém que está em casa, você tem um amigo, um parente, uma pessoa muito próxima de você que você ama muito, e às vezes aquela pessoa, você vê que ela precisa de ajuda, mas ela não está aberta. Que dicas você daria para esses familiares, essas pessoas que estão lá em casa assistindo, para lidar com essa situação, né? Porque fala assim, ó, você tem que fazer uma consulta, a pessoa não vai achar com Não. bons olhos isso, né? Depende, tá? A resposta é depende. Eu vou te explicar por quê. A gente está falando de um adulto consciente que está doente. Se ele está num nível leve a moderado e você chega e oferece ajuda para essa pessoa, olha, você precisa ir no médico, você está doente, tem como te ajudar, eu tô aqui se você precisar. E ela falar não, você precisa respeitar e voltar para o teu lugar. Pro teu lugar, que lugar? Se é teu pai, você volta pro teu lugar de filho, fica na sua. Se é teu irmão, você volta pro teu lugar de irmão. Agora, o paciente está numa situação grave. O que é situação grave? Tá deprimido, não sai, não come, tá lá emagrecendo, não consegue mais nem tomar banho, ele tá numa situação grave. Essa pessoa, ela já não consegue mais responder por ela. Então, além de você mostrar os caminhos, às vezes você vai precisar arrastar ela, como acontece, o familiar levar e falar, não, você vai consultar. Outra situação que acontece no consultório, casos de surtos, por exemplo.
surtos ou psicóticos de esquizofrenia ou de bipolaridade. Que a pessoa parece que está consciente, mas ela não tá num surto de mania, eufórica, impulsiva, não dorme, fazendo mil coisas ao mesmo tempo, gastando compulsivamente, libido alta, se arriscando absurdamente. E você conversa com essa pessoa, você pensa, não, mas ela é capaz de responder por ela. Não, ela não é. Então, ela precisa ser também levada para a clínica e muitas vezes internada. Essa forma de agir tão animado, a pessoa pensa que ela tá normal, mas tá desenfreado, né? Exatamente. Essa semana, inclusive, eu atendi um caso, porque assim, não são casos tão comuns, mas acontece. De um paciente exatamente assim, extremamente eufórico. E um empresário, e ele começou a gastar todo o dinheiro, ele começou a não dormir, a gente fala expansão do eu. Eu sou muito bom, eu dou conta de fazer muita coisa, e começou a falar coisas absurdas para os clientes, e a esposa ficar desesperada e perceber que ele estava num surto, alguma coisa estava errada com esse paciente. E aí o pensamento ele fica desconexo. Ele começa um assunto, ele vai para outro, ele não consegue finalizar o que está falando, porque a mente está num nível acelerado que ele não consegue dar conta daquilo. É um caso de internação. É, posso estar errado esse termo, mas é uma super ansiedade, né? Tá num nível. A gente Como é chama que fala de isso? fase maníaca do transtorno bipolar. Caraca. Nossa. É mais do que uma ansiedade, é muito mais do que uma ansiedade. É ininterrupto o É pensamento. muito mais. É um caso bem grave, assim. É o bipolar tipo 1 que entra nessas fases de mania, né? Tem o tipo 1, o tipo 2. Tipo 2 é um pouquinho mais brando, às vezes até acaba passando despercebido. A pessoa tá mais eufórica, mas ainda dá para tratar em casa. Mas agora já entrando nessa questão, e agora surgiu a dúvida. A pessoa que é bipolar, ela sempre foi ou ela se torna? É, Porque, né, tipo, sei lá, a pessoa tá normal, daqui a pouco ela dá uma loucura nela, que nesse caso aí. é fortemente hereditária a bipolaridade. Então, Nossa, assim, interessante. provavelmente tem alguém na família que tem a bipolaridade. Ela sempre vai desenvolver? Não. Depende do que essa pessoa passar, depende do externo, depende do ambiente. Se ela passa por um estresse, um trauma, alguma situação complicada, pode acordar essa doença. Então, tá dentro do organismo dela, mas pode ser que ela nunca desenvolva. Então ela pode ficar, por exemplo, há 30 anos tranquilo. Passou por um Tranquilo. trauma de extremamente estresse, alguma Estresse, coisa, exato. vai parar na sua clínica, Vai tipo. parar, vai Cara, que parar. loucura. Eu pensava que, sei lá, era uma coisa desde criança, sabe? Você já tem ali uns traços, mas você nunca descobriu ou descobriu, ou Pode tem. acontecer também, Já tá? desde Por isso cedo que a também? psiquiatria, ela é tão abrangente, pode acontecer desde cedo os sinais. Nossa, legal. Pode vir, sim, desde a infância, normalmente os primeiros surtos são ali na idade mais jovem, na adolescência, vida adulta, início da vida adulta, mas pode vir alguns sinais, sim, desde a infância. Entendi. Eu tenho uma dúvida. É um assunto polêmico. Ixi, lá vem. Ih! Não, mas assim, eu não quero te Não, colocar manda em bala. saia justa, sabe? É Tá, só uma que você dê a sua opinião. tá. Porque quando a doutora falou sobre, quando você questionou sobre essa pessoa que ela tem um problema e ela não quer Hum, receber o tratamento. Na hora que você falou isso, me veio na cabeça um dos maiores problemas que nós temos na cidade de São Paulo, que é a Cracolândia. uhum, uhum, Aquilo lá é um monte de gente que precisa urgente ser tratado sim, e tá numa ambiência horrível e tá todo mundo alimentando uma coisa horrível. sim, Daí o poder público não sabe o que faz, não sabe se é segurança pública, ou se é saúde, ou qual que é a medida do negócio. sim. Qual que é a sua opinião sobre esse lugar? Ou o que que a gente poderia pensar, assim, para começar a tentar ajudar essas pessoas, sabe? Quando a gente pensa na Cracolândia, a gente imagina muitas pessoas que já não têm mais a cognição preservada. Provavelmente que a parte frontal do cérebro de raciocínio, de planejamento, já foi de alguma forma corroída pela droga. Eles não conseguem mais sair daquela situação se não forem ajudados, se não forem abordados. E mesmo assim é uma situação difícil, porque é uma dependência química. Então é um tratamento difícil, ainda mais se a pessoa não quer. Mas eu acho que precisa de uma intervenção. A minha opinião é essa. Hum. Porque se a gente deixar como está, é uma questão de segurança pública. Muitas pessoas não concordam porque, se eles não querem, mas não é isso. Aquela pessoa já não tem mais o raciocínio 100% preservado. Ele já não consegue mais fazer uma escolha de isso é bom e isso é ruim para mim. Ele só pensa na droga.
Por quê? Porque a via dele de recompensa tá toda tomada pela droga. Ele quer recompensa o tempo todo, tanto que eles usam uma atrás da outra. Não consegue ficar 10 minutos sem, porque ele precisa daquela recompensa rápida, uma via de vício. Então ele já não consegue mais acessar o que a gente consegue de isso é bom pra mim, eu quero, isso não é bom pra mim, eu não quero. Então, essa questão é muito séria mesmo e, na minha opinião, precisa de uma intervenção do poder público, porque aquilo ali só está aumentando e morrendo pessoas ali, e existe várias outras coisas e doenças acontecendo, e a prostituição é muito abrangente, não é só a dependência química que está ali dentro. É verdade. Abusos e várias outras Abusos, coisas. gestantes e Crianças, né? crianças, tem muita coisa, muita coisa. Eu também concordo com o que a doutora falou, isso é bem polêmico mesmo, e a gente fica nessa questão, né? A gente sabe que isso tem que acontecer, mas aí entra o outro ponto, né? O pessoal do direitos humanos não pode fazer isso com as pessoas e tudo, e assim, cara, até que ponto vai empurrar com a barriga, né? Porque acho que desde quando, sei lá, a gente se entende por gente, isso acontece no centro de São Paulo, né? Eu só penso como ser humano. Eu só penso assim, em cada um que tá ali, são seres humanos. Eles têm uma história de vida, eles têm família, são seres humanos que estão vivendo como zumbis. Das Então, faltas de sim, tem os consciência. direitos humanos, tem que ter todo um cuidado, precisa de uma estrutura muito grande para conseguir resolver pelo menos parte daquilo. Verdade. Agora a situação, como vai ser tratada, veremos nos próximos anos, né? Veremos. Mas eu tinha comentado até com o Wellington que o assunto vícios, a gente tem batido muito nessa tecla, né? Principalmente em relação a jogos, né? Uhum. Que tá uma febre Sim. no Brasil. Tem tratado alguém sobre isso? Como que é o tratamento de uma pessoa assim? Como que A gente acontece? trata como dependência, como trata uma dependência química, porque Uhum, usa a mesma via cerebral de dependência, de vícios, né? Jogos, tem pessoas, já atendi, jovens, que ficavam 48 horas direto nos jogos, sem levantar para fazer um xixi, então tinha infecção de urina, né? Sem se alimentar, vidrado naquilo, 48 horas é muita coisa, então é Nossa. mais um caso de internação, porque essa pessoa ela tem uma abstinência quando você afasta dos jogos, irritabilidade, agressividade, não é uma coisa tão simples. A gente usa medicação, lança mão de medicação também, mas existem casos de intervenção ali que tem que ser muitas vezes internação, porque tratando-se de um vício, muitas vezes a pessoa quer parar, quer sair, qualquer vício, jogos, seja o que for. Mas quando vem a impulsividade, ele não consegue controlar. Então, não é muito, mas essa pessoa não se esforça, ela precisa de ajuda para que a gente crie um tempo de latência para essa pessoa poder fazer uma escolha. Isso se estende, por exemplo, para a compulsão alimentar. Os tratamentos, eles tentam dar um tempo de latência para essa pessoa conseguir pensar antes de comer. Porque, mas você você come porque você quer. Não, a hora que a pessoa viu, ela já comeu. É uma impulsividade tão grande, e nos jogos a mesma coisa. Então, é uma intervenção multidisciplinar. É o psiquiatra e precisa do psicólogo e muitas vezes a gente precisa da intervenção da internação também. Também que aí entra a família, né? 100% ali de apoio, senão. A psiquiatria precisa da família, em todos os casos. Em casos mais leves, ansiosos, que a gente consegue tratar a sério. Mas a psicoeducação familiar, ela é muito importante. Esse jovem que você. Esse caso, né, que você pegou, quantos anos mais ou menos a idade? Acho que ele tinha 22. 22. Não é tão Mas já jovem. não trabalhava mais, Entendi. não fazia mais nada, assim. A vida Só dele jogava. era só jogava, só jogava. E aí os jogos, o tipo de jogo, tudo isso interfere, porque não são coisas boas, né? O que ele tá jogando ali? Não tá jogando Sonic? Não tá. Tá. Então, a gente tem um episódio aí que fala sobre jogos de azar, né? Que Uhum. aí envolve outras coisas, né? A parte financeira, É. né? Não é só a parte lúdica que é. Assim, é legal jogar um FIFA ali, pessoal, um Counter-Strike. Mas, pô, 48 horas. Assim, eu já tive uma época, né, quando a gente era mais jovem, de jogar, virar à noite, mas esse caso clínico, assim, eu acho que muito se deve também na questão tecnológica, de tudo que já teve de boom e mais coisas que estão por vir, né? Então, junta celular com Instagram, com um monte de coisa, com jogo, a pessoa simplesmente não consegue relaxar. Por isso que a gente estava falando que a pessoa precisa relaxar, ela precisa achar uma coisa legal
e às vezes você vai assistir um filme e acaba estimulando, né? Mas eu acho, na minha opinião, um relaxamento mesmo é você fazer um exercício físico. Porque aí é analógico, você não vai, sei lá, se envolver com qualquer coisa que vai ter a sua visão A gente ali precisa descobrir. talvez prejudicada, Cada um né? precisa descobrir, é bem individual. Mas É a verdade. questão da tecnologia, o que acontece é que pessoas tímidas, mais isoladas, que sofriam bullying, que não se encaixam nos grupos, Com insegurança, né? são os mais propensos. Por quê? Porque ali é o terreno perfeito. Ele vai ficar em casa, ele cria um outro mundo para ele, seja no videogame, nos jogos de azar, seja no celular, rede social. Ali ele cria um mundo onde ele não se sente sozinho, só que é um mundo virtual, que é bom até certo ponto, tá tudo certo, mas precisa de limites. E aí perde o limite ali. Então, essas pessoas, principalmente, elas começaram a entrar nesses mundos por conta disso. Por já terem esse perfil também mais isolado. O jogo de azar me provoca muito. É. E aí eu te pergunto, doutora, existe nível aceitável de consumo disso? De jogos de azar? Contanto que você não perca a ponto de afetar a tua vida. O paciente que eu tratei de jogos de azar, um outro caso, casado, com filha, começou a jogar nos jogos de azar e perdeu o rendimento que um dinheiro que a família tinha guardado para fazer outras coisas. Então isso já é um problema sério. Uhum. Pois assim, eu te pergunto por quê. A gente já bateu nessa tecla algumas vezes, já publicou algumas coisas. E as pessoas que consomem defendem o negócio como se fosse a mãe deles, entendeu? Porque é um vício. Sabe? É assim, não, eu ganhei. Entendeu? Eu ganhei, como assim? E aí Não, o eles negócio não é atacam e ruim. falam, vocês que são os Você é um frustrados, frustrado. que A vocês vão pessoa ganhar. vira pra mim e me chama de frustrado. Fala, Olha, caramba, meu. eu digo assim para vocês, jogo de azar é viciante. Então, dizer para vocês que uma pessoa que está sempre ali, mesmo que esteja ganhando, 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 fique nisso muito tempo, com certeza ela já tem um vício, né? Então, jogo é jogo, E pra vir não. defender aqui na internet, também você é viciado, viu? E a gente já respondeu para uma das pessoas que o problema, na realidade, é ganhar, Porque daí Que você a quer mais. dopamina, Você né? quer mais, sua dopamina rápida, Daí entra exatamente. naquilo da dopamina barata. A recompensa, recompensa né? rápida. A tua cabeça recebe, a parte frontal do teu cérebro recebe uma enxurrada de dopamina rápida e aquilo é muito bom, é prazeroso. Você quer de novo e você quer de novo. Tanto nos jogos quanto em qualquer outro tipo de vício. E aquilo fica muito fácil. E você se irrita se tira aquilo. Ah, mas eu consigo ficar sem. Então, quero ver. Quero ver ficar sem. Uma semana, um mês, fica sem. É o que a gente mais escuta. Eu consigo ficar sem a droga. Se eu quiser, eu fico sem. Então fica. É as histórias que a pessoa conta pra É ela a mesma, né? negação. A Mas é porque negação. o vício tem a negação. É assim mesmo. É muito interessante isso. Eu vi um vídeo um tempo atrás de uma, não sei se era médica, mas é uma pessoa responsável por tratar pessoas com dependência química. Eu achei a abordagem dela muito interessante nesse vídeo. Talvez você tenha até visto, ou talvez alguém aí já tenha visto. Que ela senta lá e ela fala assim de uma maneira tão clara e tão direta que não tem nem como as pessoas que estão naquela situação tentar achar uma brecha no que ela falou. Mas é mais ou menos assim, olha, eu sou a pessoa tal, eu sou a responsável por vocês, vocês vão fazer o tratamento dessa forma, essa rotina, dessa forma. E eu falei assim, olha, vou falar a real pra vocês. Eu vi. Você viu esse vídeo? Aham. Não tem história triste, vocês vão inventar N desculpas para poder cometer o vício de novo ou cair na. Eu já sei todas essas histórias. Assim, ela deixa tão amarradinho que no final não tem como a Não tem nem o pessoa que falar. falar, tipo, olha, eu Era dependência contar a química, história. né? É porque é a questão da negação. Ela cria uma história para justificar e fica naquele limbo. Sim. Então ela fala assim, gente, aqui é o ponto final, todo mundo é adulto, ela joga no colo. A Foi o que você falou, a responsabilidade. responsabilidade de se governar, né? Não deixar o vício governar você. Uhum. Eu achei muito interessante. E é isso, né? Acho que é importante a gente criar uma consciência, tanto na questão de vício ou não, mas a questão de autoconhecimento, que a gente estava falando. E para você, assim, como que entrou essa questão de você ser médico e ao mesmo tempo você também se cuidar, né?
Que eu acho que é uma coisa muito louca, né? Tipo, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Pode acontecer na vida de todo mundo, né? Aham, aham. Que nem a gente tava falando aqui, né? Nós aprendemos muito com os nossos convidados. Para mim, para o David, é um deleite ter a oportunidade de conversar com pessoas e aprender, né? Além de a gente estar gravando, a gente está aprendendo. E muitas coisas a gente fala, pô, a gente precisa colocar aquilo em prática, pô, esse insight foi legal, precisa colocar em prática. E como que você lida com isso? A primeira coisa que eu penso, eu não posso pregar uma coisa para as pessoas que eu não faço. O exemplo sempre é o exercício físico. Eu, particularmente, não gosto de fazer. É uma coisa que não curto, mas eu faço. E eu tenho a minha rotina em relação a isso, porque como é que eu vou falar para o paciente que ele precisa fazer, que é um tipo de tratamento, que é algo inegociável, se eu não faço? Então, as minhas regras comigo são essas. Então, eu preciso me cuidar de alguma forma. O exercício, eu preciso me cuidar na questão da minha clínica. A gente tem algumas terapias alternativas, então eu faço muitas vezes eu tô lá na maca, eu deito, elas fazem em mim. Então, são coisas Essa aí é básicas. uma forma boa. Uma forma boa, eu tô ali. Massagem. Mas uma atitude que eu tomei agora, no início de 2023, foi: eu preciso diminuir algumas coisas e tomar algumas atitudes. Então, eu mudei algumas coisas minhas dentro da clínica, para que eu trabalhasse menos. Falei não para mais coisas que eu não falaria em outro momento, para eu poder ter mais tempo. Então, eu precisei tomar algumas decisões, perder um pouco daqui para ganhar dali. Então, é assim que eu cuido da minha saúde mental. É a hora que eu vejo que, não, antes eu tinha muito medo de trabalhar menos, eu atendia plano de saúde, então era uma demanda imensa. Eu tinha medo de falar não para alguém, ó, não posso te dar esse documento, eu não posso fazer isso por você. E isso estava me desgastando muito, né? Levando à beira de esgotamento. Como é que eu vou tratar as pessoas de esgotamento mental se eu estou desse jeito? Então, assim, eu podei muita coisa esse ano. E foi um ano maravilhoso. Nossa, então, resumindo tudo, é adquirir o incrível poder de dizer não. Incrível e simples poder de dizer não. Nossa, É muito legal. simples mesmo? É simples porque, a partir do momento... Já leu o livro Essencialismo? Nossa, O Não. é um essencialismo, doce, né, que tem que ler. um dos, porque o que que é essencial para você? Às vezes a gente acha que tudo é essencial, mas a gente tem que pensar o que que você vai ganhar com aquele sim. O que realmente você vai ganhar com aquele sim. E se aquilo faz algum sentido para você. Então, por isso que a gente não tem que responder na hora que as pessoas fazem um convite, ou te perguntam alguma coisa, ou te questionam sobre algo. Pensa, porque senão a gente responde na impulsividade, com vergonha, com medo de desagradar. Pensa no que é essencial para você. Quais as vantagens de você dizer sim para aquilo? Ah, mas se eu não disser, vai desagradar. Paciência. Diga sim com educação, com jeito. Agora não dá, agora eu não posso. Mas você precisa se priorizar. Dizer não não é fácil mesmo. Dizer para vocês que às vezes eu digo sim para algumas coisas que não deveria, ainda acontece, mas bem menos. Porque eu sempre penso, quais as vantagens, não vantagens, mas assim, o que que aquilo vai me trazer de bom? Esse desgaste todo, isso que eu vou fazer, mesmo que seja coisas pequenas, porque se você soma, no final o baldinho tá cheio, né? É Então, verdade. o que que aquilo vai me trazer? Não vai me trazer nada, eu não vou fazer. Porque eu penso assim na questão de dizer não, a questão cultural até, eu acho. Né? Todo mundo fala, lá nos Estados Unidos ou na Europa, você pode vir para o meu aniversário? Não. Aqui no Brasil, você fala não, porque Não, isso, você que fala não assim, sei que o dia quê. que é? Ah, dia tal. Ah, Vamos dia ver. tal. Pô, de repente numa passada, Então, Mas é que né? aqui no Brasil nós somos né? acolhedores. Aqui no Brasil a gente, Exato. né, a gente gosta de conviver em grupos, a gente gosta de agradar as pessoas, a gente tem uma cultura mais animada, então a gente tem mais dificuldade de dizer não, Mais principalmente para para um cima. aniversário. Não, não vou. Eu também não ia gostar de ouvir isso, se alguém falar, não, não vou. Eu acho que eu fui um pouco Tem a técnica do complexo aí sanduíche. no exemplo, né? Técnica do sanduíche para dizer não, então eu vou te ensinar, tá? Opa, Você vamos lá. diz alguma coisa importante, um sim, um não no meio e uma justificativa no final. Então você me convida para o seu aniversário. Doutora Miliana, se gostaria de participar do meu aniversário, que vai estar um monte de gente, minha família, meus amigos, vai ser muito legal. Ai, que legal, seu aniversário. Nossa, muito obrigada pelo convite. Eu não posso ir dessa vez porque eu tenho um compromisso no mesmo dia e no mesmo horário, mas da próxima pode me chamar que eu vou. Entendeu que o não tá ali no meio do sanduíche, a carne? Tem uma coisa boa Nossa, no começo e uma coisa boa no final. caramba aí, ó, aprendeu a dizer não.
Daí da próxima usa de novo, né? Usa de novo. Ano que vem, putz. Ai, aconteceu a mesma coisa do ano Você tá passado. fazendo aniversário nesse mesmo dia? Não acredito. Não acredito, você nasceu nesse dia de novo. De novo? Nossa, é interessante isso, ó. Assim, eu aprendi a dizer não depois de uma situação complicada, mas é aquilo, né? Ou você aprende no amor ou aprende pela dor. Acho que você se priorizar em alguns momentos não é egoísmo, né? Não, existem as Não é pessoas. narcisismo, né? O que é egoísmo? Você sempre querer ganhar vantagem em cima das coisas. Quando eu digo que o que eu vou ganhar com aquilo isso vai me fazer bem? Se eu ajudar essa pessoa que está me pedindo ajuda, se eu fizer esse trabalho a mais que ela está me pedindo ali, isso vai me fazer bem ou vai me deixar angustiada? Meu estômago vai doer porque eu vou engolir aquilo, eu vou ficar ruim. Não é só trazer vantagem, mas isso vai me trazer desvantagens também? Eu vou ficar ruim com isso? Então é hora de dizer não. Porque muitas vezes um monte de sim, você começa a ficar, como diz lá em Santa Catarina, embuchado. Começa a dar um embucho aqui. Você vai ficando ruim, você chega irritado em casa todo dia e não sabe por quê, mas é esse monte de pequenos sims que você vai colecionando durante o dia. Sabe, pegando o prato? Faz isso pra mim? Faz. Ah, você faz aquilo? Faço. Faz isso? Faço. Vai pegando o prato e aquilo vai se acumulando de uma forma que você muda a tua personalidade. Dizer não é libertador, realmente. Depois que a gente começa a Eu, praticar. eu recentemente. Porque assim, a gente tem uma vida fora do podcast, né? Não parece, tem mas gente que tem. pensa que a gente só faz isso da vida. E eu tenho um cliente que todo ano. Não, todo ano não. Foi a terceira vez que aconteceu. Chegou pra mim, falou assim: Ô David, tudo bem? Fim do ano aí. Vai ter a festa daqui do condomínio. É um condomínio, né? Vai ter a festa aqui do condomínio. Você pode dar 10% da tua nota pra colaborar com a festa do condomínio? Daí a primeira vez eu olhei e falei, gente, não é possível que eles estão pedindo isso pra mim. Mas só que eu fiquei me sentindo muito mal. Falei, gente, o que eu vou falar não pro negócio desse? Festa de do Natal. condomínio. Natal, O pessoal sabe? pega bem na O menino ferida. Jesus, sabe? Daí eu fiquei, gente, daí eu enrolei 2 dias pra falar não. No final eu falei não. Tá. Daí acabou. Daí esse ano eu já imaginei que ia acontecer. Eu falei, esse ano eles vão ver. Vai ser mais Esse ano eu direto. não vou deixar Já vou ter a passar. resposta pronta. Daí, mesma coisa. Eu só mandei não. Pronto. Rapaz, né? Pronto. Daí a pessoa vai falar o quê? A pessoa não tem o que falar, cara. É um joinha só. Exato. Daí a resposta foi, tá bom. Agora, Boa se você tarde. fala não sei o que, aí dá Não, uma porque brecha pra ela pedir no ano sabe. que vem de Não, novo, né? Exatamente. É não. Exatamente. Não, ponto. Nossa, é verdade. É uma delícia, cara. O É primeiro viciante. não, assim, ele é mais difícil. O segundo já é mais tranquilo. O terceiro, a culpa já vai embora. Então, Daí você fica. Você vira uma pessoa ruim, né, doutor? não. 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 Não, show de bola. Não, mas é isso aí, cara. Tem que falar não às vezes e sim às vezes. E às vezes o sim é não e o não é sim, né? Sim. É porque gera muita ansiedade. Você fica ruminando aquilo e aquilo vai minando no teu corpo de uma forma. Você ficou 2 dias ruins com isso. Fiquei. Não conseguia responder. Olha lá. E vai pensando várias coisas. Aí a nossa cabeça é um terreno fértil, que cria várias possibilidades. Então ali você abre um monte de janela já. Se eu falar não, o pessoal do condomínio vai achar que eu sou ruim. Meu Deus, é o menino Jesus, é a festa de Natal. Que custa eu dar isso? Mas também é um absurdo. Aí vai. Você abre várias janelas aqui. Quando simplesmente, na tua concepção, não faz sentido você dar esse dinheiro, porque não faz sentido. Não. Eles que deviam podia- mandar um negocinho pra Você mim, né, gastou doutora? a tua energia mental. Cadê meu chocotone? Você gastou Não, a tua energia mental pensando várias possibilidades que você poderia ter gasto com outras coisas mais importantes. Exatamente. Nossa, meu, é uma coisa muito louca. E doutora, tem algum livro recente que você leu que você achou legal compartilhar aí com o pessoal? Tem vários que eu sempre compartilho porque eu acho que são básicos que as pessoas têm que ler. Primeiro, As 5 Feridas Emocionais, que eu gosto Poxa, muito. eu nunca ouvi falar desse livro. Todos nós temos feridas emocionais e a gente cria máscaras para lidar com elas. Então, existe a ferida do abandono, da humilhação, da rejeição, da traição. São feridas que
aconteceram lá na infância. Ou aconteceram realmente, ou a criança interpretou que elas aconteceram. Por exemplo, o abandono. A mãe teve um segundo filho e aquela criança precisou, o bebê precisou de cuidados e a criança mais velha fica um pouquinho de lado, que é natural, porque o bebê precisa de atenção. Então, ela se É, sentiu rejeitada, abandonada. Uma interpretação da criança. Ou realmente ela pode ter sido rejeitada por outros motivos. Então, lá na vida adulta, ela cria um tipo de máscara para lidar com isso. E é muito importante as pessoas verem isso, porque muitas vezes a gente está dentro dessas feridas, e a gente pode ter uma, duas, várias, e o nosso corpo representa essas feridas. Então, no livro mostra os formatos de corpo para cada uma dessas feridas, e eu acho muito interessante. Porque aí a gente, além de conseguir entender mais as pessoas que a gente convive, a gente consegue entender, às vezes, o nosso comportamento. nossa, O agora me deu formato muita do vontade. corpo da Bugou. pessoa, Não, deu o muita formato do vontade corpo. de ler. Demonstra as feridas. Nossa. É bem interessante. O corpo, aquele que, sabe, o escapista que quer sumir, aquela pessoa muito magrinha, muito, 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 sempre com as roupas mais escuras, o comportamento dela, então é aquela pessoa que não quer ser vista. Vem aqui, ó. Muitas vezes são feridas ali da rejeição, tem várias coisas interessantes. Então eu acho que é um livro super fácil de ler, Nossa, que é legal. tranquilo e eu gosto muito. Ele não é denso, é didático, né? Pra Didático. pessoa ler e matar a Didático, charada. exatamente. Nossa, interessante. Hábitos atômicos, eu acho muito importante, porque a gente precisa de hábitos. A gente precisa ter hábitos para a gente conseguir sobreviver nessa loucurada que é a vida. E as pessoas têm dificuldade de criar hábitos. Algumas não. Outras precisam de regras para isso. E o livro ajuda bastante. E o essencialismo, que foi o último que eu li, que eu achei ótimo, que me abriu muito a mente para olhar para o essencial. Porque todos nós vamos acabar no mesmo lugar. Isso é fato. Todos nós vamos acabar exatamente debaixo da terra, vamos virar pó. Então, a gente precisa fazer agora o que é essencial. O básico, bem feito, estar com pessoas que a gente gosta, fazer coisas que a gente gosta. E uma paciente falou uma coisa para mim essa semana que eu achei, assim, incrível, que ela falou, doutora, a gente não precisa sofrer para ser feliz. Eu estou procurando ajuda porque eu acho que a gente não precisa sofrer para ser feliz. Então, eu quero entender o que eu tenho. Nossa. Ponto. São 2 livros que eu acho necessários. Show. Bom, sabe o que eu lembrei? Diga. Eu vi Era um coach, mas eu achei muito interessante a abordagem que ele colocou sobre a gestão do tempo, o que é essencial, né? Uhum. Ele fala assim, depois eu vou te mostrar, eu não lembro o nome dele agora. Ele fala assim, ele vira para a plateia e fala, olha, eu vou dar um curso de gestão do tempo para vocês em 30 segundos. Quem pode marcar para mim o tempo? Ele manda alguém lá soltar o cronômetro e ele fica assim, fica parado um pouco. Já tá marcando? Daí o cara isso já tinha passado uns 10 segundos. Daí ele, o tempo é o seguinte, você precisa decidir o que você vai fazer primeiro e o que você vai fazer depois, e o que você vai fazer e o que você não vai fazer. Acabou. Daí eu fiquei assim, ó, pum! Nossa, Eu falei, tão mas não assim. é? Mas é. A gente que complica. É o que É a a gente que doutora falou. complica. É a gente que complica. Nossa, Gente, que é isso mesmo. O que eu vou fazer agora e depois que eu vou fazer o que eu não vou fazer. E é interessante que você falou isso, eu ia perguntar justamente isso pra ela, porque assim, quando você, no livro, o essencialismo tá falando exatamente o que? Ele te dá um guia, É te dá isso? o quê? É É mais mais ou menos isso? Basicamente isso. Tá. Basicamente isso, como que vocês... Até falar não o livro ensina, tá? Tem algumas coisas bem legais. Essa técnica do sanduíche eu não Exemplos, aprendi lá. Mas exemplos de como dizer não. exercícios. Como pessoas de sucesso conseguiram o sucesso por ser essencialistas. E o que é um comportamento essencialista mesmo? Porque não é só escolher o que é bom e o que não é, o que é necessário e o que não é. É ser essencialista o tempo todo. É um estilo de vida. Ser essencialista. Nossa, eu ia falar isso agora. O cara que criou isso, ele criou um movimento, Um então. movimento, exatamente. É um estilo de vida e aí você vai treinando para ser assim na maior parte do seu tempo. Entendi. E aí começa a pregar, né? Brincadeira. Olha, lê esse livro que nem a doutora tá fazendo. Muito bom. Obrigado Abra uma mesmo. igreja. Essencialismo. Mas é interessante. E doutora, o que você tem a falar para mim sobre o TDAH? Agora é o parquinho dele. Agora É o consulta. parquinho dele agora. Consulta, porque olha, eu vou te falar que
controlar pensamentos. Quando eu recebi o diagnóstico, né, eu gravei até um vídeo. Um dia eu vou soltar esse vídeo. Eu gravei um vídeo para mim mesmo, né? Mas eu fiquei refletindo assim, eu mesmo, né? Caramba, isso explica muita coisa na minha vida, né? Agora eu tenho um sentimento que todo mundo, não todo mundo, né? Quando você começa a procurar sobre um assunto, parece que você só vê isso, né? Uhum. Aí criei um hiperfoco, só fico pesquisando sobre isso agora. E aí, o que que você me diz? O que eu te digo? Que muitas pessoas procuram o médico para saber se tem TDAH e a gente precisa primeiro identificar o que, que pode estar atrapalhando a dificuldade de concentração. Então, vamos lá. A maior queixa no consultório é: eu não consigo lembrar das coisas, eu esqueço as coisas com facilidade, eu não consigo me concentrar. Tem várias coisas que podem estar envolvidas aí, que precisam ser descartadas antes de você dar um diagnóstico de TDAH. Como estão as vitaminas dessa pessoa, vitamina D, B12, como que é a rotina dela, a demanda de trabalho, exercício físico, como que é o sono. A gente precisa primeiro saber toda a rotina dela, porque várias coisas podem interferir na concentração. Ansiedade gera pensamentos acelerados, pensamentos bagunçados, aqueles pensamentos que cansam mentalmente mesmo. Então, o TDAH pode ter ansiedade. Mas o que eu vejo é que a gente precisa aprofundar um pouquinho mais para ter esse diagnóstico. Então, tem pessoas que vêm com todos os critérios preenchidos, mas ela não tem um histórico que vem desde a infância. Então, provavelmente não é um TDAH, é algo que da rotina dela e da vida dela, e muito provavelmente é estresse, que está afetando esse comportamento. Mas quando a gente tem um diagnóstico fechado, todos falam a mesma coisa. Meu Deus, agora eu entendo tudo. Explica muita coisa. Então, eu acho muito importante os diagnósticos por isso. A gente escuta muito, agora todo mundo tem TDAH, existe um hiperdiagnóstico. Não é isso. As pessoas que precisam do tratamento e as pessoas que recebem o diagnóstico correto, parece que abre, assim, uma cortina de fumaça. Nossa, Parece que, meu Deus, agora eu consigo me sentir uma pessoa normal no mundo. Eu entendo por que que eu não conseguia fazer aquilo, por que que eu não conseguia prestar atenção quando alguém falava demais, por que que eu não conseguia ficar parado, por que que eu focava demais em alguma coisa e ficava ali horas, procrastino demais. Então, parece que tudo vai se encaixando. E aí a gente consegue dar uma luz no fim do túnel para essa pessoa, de como agir, como é que ela funciona. Por isso que eu acho importante estudar sobre o que você tem, independente do diagnóstico. Não exagerar nos estudos, não é. focar demais. Aí eu criei um hiperfoco sem querer, né? Mas E não entender, se É, consultar com o Google, né? não. Mas É hoje Muito tem importante. bastante coisa interessante hoje no YouTube, tem bastante coisa interessante para a gente aprender, até no Instagram, tem muitos influencers, né, que falam sobre bastante, isso, que fala, né? que ajuda com estratégias, enfim, para lidar com esse Eu tô transtorno. tentando aprender estratégias, né, para procrastinação e tudo. Mas eu lembro quando eu tomei o metilfenidato, que é a medicação que eu tô Uhum. tomando a primeira vez, meu amigo, eu me senti assim, Virou o bichão. parecia uma outra pessoa. A capacidade não que eu pensava negativo, mas a capacidade de ser capaz de fazer, não capacidade de ser capaz, isso não existe mais. Mas é emocionante, né? Um sentimento de ser capaz de fazer as coisas até o final. É. Eu fiquei assim, nossa, mas tipo, parecia um superpoder mesmo, Uhum. né? E a minha psicóloga falou isso, olha, quando você tomar, você vai sentir isso, isso, isso. Eu falei, nossa, é tudo isso que você falou e mais um pouco. E aí eu passo no psiquiatra também, né? E aí eu vou fazer um retorno logo logo com ele. E é um sentimento muito bom, assim, de você poder tirar um peso. Eu sempre gostei, todo mundo fala isso, mas sempre tem alguém que gosta de um assunto e não gosta de outro, isso é normal. Mas pra mim, às vezes eu criava um hiperfoco nas coisas que eu, tipo, eu ficava assim, tipo, virava a noite naquilo, fazendo aquilo. E não sentia nenhum sentimento assim de culpa nem nada, porque aquilo me dava muito prazer. E Uhum. depois eu só desistia. Puf, não quero mais saber. É liberação de dopamina, É um né? negócio muito Eu louco. quero aquilo, eu vejo muito aquilo, daqui a pouco, puf, perde a graça, acaba. Exato. E aí outra coisa brilha. Aí eu lembrei daquele filme do Vida de Inseto. Uhum. Aquele bichinho vai perto da luz, mas é tão brilhante. Aí chega lá, zzz, aí Aí morre, assim. morre. É mais ou menos isso, né? Mas é Tudo brilha aos interessante. olhos do TDAH diagnosticado. E eu acho que aprender com isso tem sido um desafio, mas já tem melhorado minha vida muito. É porque vocês têm uma mente brilhante, só precisa organizar a casa, né? Nossa, eu me A senti mal casa aí feliz dentro. agora, ó. Mente brilha. Mas tem mesmo, o TDAH é uma pessoa muito inteligente, só que muitas vezes tem dificuldade porque tá tudo bagunçado.
Então, tem Várias muitas ideias. ideias, tem muita criatividade, mas começa e não termina. Então, o que você sentiu com o metilfenidato não é todo mundo que sente. Tem pessoas que não se sentem bem ou que não sentem efeito nenhum. É porque você realmente precisava dele. Você Nossa, realmente precisava. Por isso que a medicação funcionou eu para preciso você. fazer uma função hoje que exige muita concentração. Nossa, assim, eu consigo só focar e ficar ali. Eu fico olhando, nossa, depois quando eu volto à consciência, eu terminei o que eu tinha que fazer. Falei, caramba, eu consegui. Antigamente, se, sei lá, ele estralasse o dedo ali, eu ia ficar prestando atenção, qualquer outra coisa em volta, né? Mexe com a autoestima, né? Porque a pessoa, ela acha que ela é incapaz, que ela não consegue fazer e que ela não dá conta. Então, assim, o tratamento, o diagnóstico correto e o tratamento, ele é muito importante, porque ele mexe diretamente na autoestima. Independente do tipo de TDAH, se é o tipo hiperativo, se é o tipo com déficit de atenção, ele ajuda de qualquer forma. O meu é os dois. Os É um dois? misto. Caraca, amigão. É, pá, cadê pra lascar? Lasca tudo de uma vez, Ô, né? louco. É uma E a coisa muito. medicação você tá tomando, tipo, de manhã e Eu no meio do tomo, dia? tomo de manhã quando eu acordo, e aí depois eu tomo na parte da tarde de novo. Uhum. Aí eu não tomo antes de dormir, né? Porque já não preciso mais fazer algumas atividades, Mas né? porque pode E atrapalhar o também que sono. atrapalha o sono. Uhum. E quando eu tive, que nem eu te falei, que eu tive o burnout e tudo, uma das coisas que eu não conseguia fazer era dormir, porque eu não conseguia me desligar do trabalho. Sim. Né? Então minha mente simplesmente só ficava pensando no dia seguinte e eu não dormia. E até que um dia o meu corpo dormiu por mim. Eu desmaiei É. e Vou acordei, desligar. eu desligar, tum, Desligou o né? Mas disjuntor, aí precisa desligou o de... disjuntor. Caraca. E aí nessa correria toda, né, de me cuidar, a questão que a gente falou de autoconhecimento, de saúde mental inegociável, comecei a me cuidar. E aí começou a psicóloga ver os vestígios do TDAH. Então Entendi. talvez se não fosse isso eu não ia descobrir. Eu ia ficar com essa loucura na minha mente sem saber. Mas algo importante que você faz é ir na psicóloga, né? Ah, sim, ó. É uma coisa que eu falo, eu gosto de repetir, é, por favor, gente, mesmo que você ache que você não tem nada, vá no Faça terapia. psicólogo, faça Façam terapia. Eu ia terapia. levar pra esse lado a conversa. Porque eu tinha. Pra eu aceitar fazer terapia foi uma coisa muito séria, assim. Minha esposa, que nem eu falei, me ajudou muito. Que nem eu falei, um familiar me ajudou, A esposa, né? o homem tem mais resistência mesmo. Eu não queria aceitar, né? Que eu tava doente. Doutora, o tratamento é, da mente no Brasil hoje é acessível a todos? Não, Não, né? não é acessível a todos. A gente tem, né, o tratamento pelo SUS, que a gente já sabe como funciona, enfim. Não é acessível a todos, mas, por outro lado, as pessoas estão buscando mais. As pessoas estão priorizando mais. A gente via antes o quê? Ah, eu não vou pagar a consulta de um psiquiatra, mas eu vou pagar a consulta de um médico que me ajuda a emagrecer. Uhum. Nada contra, mas a prioridade, como eu disse pra vocês, se a gente não tem saúde mental, a gente não consegue fazer uma dieta. Então, isso tudo está interligado. Hoje eu vejo que as pessoas priorizam, não, eu vou no psiquiatra. Faz parte da minha lista aqui. Tem gente que bota na lista, na meta do ano, de frequentar um psiquiatra, não só para tomar medicação, mas muitas vezes para fazer uma avaliação, para fazer uma prevenção, para entender o que está acontecendo. Então, ao mesmo tempo que ela não é ainda acessível para todo mundo, as pessoas já estão mudando a cabeça e priorizando. E eu acho muito legal também isso que ele falou, que apesar de. Uma pergunta assim, né? Realmente não tem muito acesso mesmo. Mas o movimento que você faz e todos os médicos e pessoas do ramo na internet tem ajudado muita gente. Sim. Então, assim, o Black Belt também é um desses veículos, né? A gente quer ajudar as pessoas a buscarem isso, né? Conhecimento, saber como funciona uma consulta, que nem você falou aqui, Uhum. os gatilhos, ideias, mecanismos para a pessoa, pelo menos, ter alguma coisa, né? Para se A Você ajudar. acha gente. válido, tipo, a pessoa encontra um bom profissional, por exemplo, a pessoa chega lá no seu perfil, Uhum. você é uma boa profissional, ela começa a te acompanhar. E ali tem muitas dicas que a pessoa vai falar assim, pô, isso faz sentido pra mim, Sim. parece comigo. Tem alguma coisa... Ai, garganta. Tem alguma coisa lá que pode ajudar a pessoa que ainda não tem acesso? Sim. Sim, e acontece muito, tá? É? Então, várias pessoas, várias, eu tô ali no Instagram já vai fazer 7 anos trabalhando na área da Desde psiquiatria. 2016, né? Você começou? Aham. E as pessoas, várias falam, doutor, eu ainda não consigo passar em consulta com você,
mas os seus vídeos me ajudam muito. Tem o meu curso de ansiedade também, que tá lá na bio, que foi feito para Pode pessoas falar. ansiosas, chama Tranquilamente, um curso onde eu fiz com aulas pequenas e estratégicas para ansiedade, mas não só para ansiedade, ajuda na saúde mental em geral. Então, tem vários profissionais que me ajudam lá no curso e que dão aula bônus, e que a gente faz isso. Mas o YouTube, por exemplo, eu boto vídeos mais profundos no YouTube sobre saúde mental. Tem outras coisas que ajudam essa pessoa até ela conseguir chegar até nós. Existe um trabalho social também que eu faço, que esse é mais discreto, assim, mas que a gente tenta ajudar para que seja acessível, né, Nossa, para que outras legal. pessoas também. Que a gente chama de vaga social, onde a gente seleciona, porque é muita gente que precisa, pessoas para iniciar pelo menos um tratamento e depois dar um segmento pelo SUS. Então a gente faz Puxa, faz sensacional. como pode. Sério. Nossa, que legal saber isso. Porque, nossa, é que a pessoa que talvez não precisa, talvez, legal. Mas para quem Faz precisa, muita diferença. faz Todo mundo muita precisa. diferença. Todo mundo precisa. Mas A faz pessoa que muito. acha que não precisa, Ela precisa precisa. 2 vezes. Nossa, legal que você faz esse trabalho, muito bom. E a questão social, né, é muito importante também, né, que às vezes acaba que a rede social é um gatilho ali, a pessoa vai te procura, e aí você consegue ajudar, né? Querendo ou não, a gente toca na dor das pessoas na rede social, porque o meu trabalho fala sobre isso. Então, quem me acompanha ali na rede social, a grande maioria são pessoas que se conectaram com aquelas dores todas que a gente passa ali. Então, elas ficam, elas aprendem, elas perguntam, e até um ponto a gente pode responder por ali. Às vezes, são muitas dúvidas sobre medicação, sobre tratamentos, a gente não pode ficar falando isso na rede social, mesmo porque existe uma lei de proteção de dados, a gente não pode expor ali. Mas, assim, o que dá, a gente vai orientando. Então, existe uma comunicação, né? Não é só botar um post e as pessoas comentarem, e se conectarem. Eu tô ali com elas. Nossa, Então, a gente ajuda de várias formas. De então tem várias muito formas. seguidor que já virou paciente. Vários. Nossa, isso é muito legal, né? Vários. Tem aqueles que esperam. Ó, eu vou consultar com você em tal época, final do ano, eu vou. Então, as pessoas, é Se muito interessante. Vira uma planeja. comunidade. Ali já tem uma comunidade. Você criou aquele grupo no Instagram de notícias? Ainda Cria, é não. legal. É Ainda legal. não. Pô, é legal, hein, doutora? Tem uma É. galera que eu tô seguindo já que Posta chega conteúdo muita legal. coisa. Vou pensar. A gente tem que fazer também, né? Os próximos passos aí para 2024, né? Tá no É que gás. não dá tempo, né? A hora que É tanta a gente coisa. vai É um não, né? foi pro Você falou não, YouTube, fala a verdade. agora vai pro. Mas eu vou pensar. É que assim, dentro do Instagram, você cria o. Como é que chama? O grupo. Não, Comunidade. eu ouvi falar dessa Comunidade. comunidade, mas É já o pessoal que te segue, só que aí quando você postar lá, já chega primeiro na pessoa e a pessoa já joga pro seu Reels, entendeu? Chega A via novidade. inbox. interessante. É, inbox, aí fica um disparo lá com DM, né? Chega no DM Fica lá. sinalizado, ó. A doutora Miliane postou um negócio novo hoje. Às vezes é um movimento legal que te engaja mais, né? Uhum, A gente quer fazer também, a gente vai fazer esses próximos dias aí. muito bom. Mas é isso. Infelizmente, Posso só perguntar mais uma coisa? Deixa. acabou o nosso tempo. Só mais uma. Acabou o tempo. Não, Brincadeira. é que eu tava lendo um negócio ontem e na hora que a doutora falou sobre a ambiência, eu ia soltar, mas aí passou. Eu vou falar agora, não vou deixar Solta. passar. Solta. Recapitulando. Eu tava lendo ontem que o nosso estado de... Espírito. Pode-se dizer que sim, pode ser. Nosso estado de espírito, ele começa na nossa cabeça. Eu tava lendo isso ontem, né? Daí, eu tava tratando exclusivamente de felicidade. Que a felicidade, ela começa na cabeça. Então, o pensamento, ele vem antes do sentimento propriamente dito. Sim. Daí, no livro, falava assim, então, mesmo que pareça loucura, você tá se sentindo mais ou menos, cantarola uma música, sorria, dá risada de alguma coisa. Uhum. Isso é verdade mesmo É. ou eu sou meio maluco pra mim Não. e é maluquice? Pensamento gera sentimento que gera comportamento, tá? Existe isso aqui, esse movimento, sim. Certo. Então, se você já acorda, ai, nossa, o dia vai ser terrível hoje, já te gera uma angústia, você já vai ruim para o trabalho, vai te gerar comportamentos, naquele dia nada dá certo. Uhum. Então, se você acorda, mesmo sem vontade, canta uma música ou sorri, eu vi um vídeo hoje de uma atriz
falando, sorria quando você acordar, mesmo sem vontade. E ela fazia assim, mesmo sem vontade. Porque realmente isso manda uma informação para sua cabeça, que vai mandar informação para os seus sentimentos, que vai gerar comportamento. Isso é fato, isso é terapia cognitivo-comportamental. Aí entra naquela questão também, né? Quando você começa a reclamar, aí você tá atrasado, aí você já tropeça, aí você bate o dedo na Bate o quina, né? dedinho, já vira aquele rolo, é isso. Mas é isso aí. É uma Era só coisa, isso aí, doutora. é uma coisa Tá muito valendo, louca, irmão. né? Mas, doutora, muito obrigado, viu, por esse Obrigada papo que foi também. sensacional. Eu aprendi demais. Espero que vocês aí em casa também tenham aprendido. E aí, David? Conseguiu Doutora, soltar a voz, hein? consegui, um Nosso pouquinho. amigo tava sem voz, ó. Ele Depois de conseguiu. 17 pastilhas, É, ele 1 Vamos quilo. pedir patrocínio aí da pastilha? Ou podia, né? Podia. O amigão do podcaster. É. Mas, doutora, fala suas redes sociais para quem só tá ouvindo a gente. Minha rede social é doutora Miliane, Miliane com 2 L's, Miliane Rossafa. Tem a da clínica também, que é @clínica Miliane Rossafa. A gente tem essas 2 redes sociais, onde nas 2 redes a gente solta bastante informação. E tem o YouTube também, meu canal, que é a Psiquiatria na Prática, onde eu falo de uma forma bem descomplicada também para as pessoas entenderem sobre a psiquiatria. E eu quero agradecer muito o convite de vocês e agradecer mais ainda pelo respeito que vocês tiveram com a saúde mental e com a psiquiatria. Respeito mesmo, as pessoas ainda não têm, ainda é muita brincadeirinha, ainda é muita piadinha, e é um negócio muito sério. Muito sério, todo mundo precisa de ajuda, todo mundo precisa de orientação, e estamos aí num mutirão quebrando tabus há muito tempo já. Nossa, isso é muito bom. A gente agradece também você mais uma vez. Para quem quiser fazer o seu curso, ainda está disponível, que você tinha O falado? curso está no link da minha bio. Quando abre o link da minha bio, tem tudo. Tem o site da clínica, tem tudo. O Tá nos curso. destaques, né? Tá lá nos Tá lá nos destaques e tá lá destaques. no link também da bio. Tá certo, gente. Então, meus queridos, espero que vocês tenham se deleitado aí com esse assunto que foi sensacional. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Segue a doutora Miliane lá no Insta, se inscreve no canal dela também, né, no Isso. YouTube. Isso É aí. DRA Miliane Rossafa, né? Isso. É porque às vezes doutora, a pessoa vai colocar Isso, doutora, DRA DRA, Miliane Rossafa. O Safa com 2 Com S, 2 né? S's, é. com 2 S. Mas é isso, meus queridos. Se inscreva aqui. Comenta aqui embaixo qual parte você mais gostou, se você vai procurar ajuda, se você precisa de ajuda, peça ajuda, né? Chama lá a doutora na DM lá, marca uma consulta com ela. Vamos lotar aí a agenda dela para 2024. Isso aí. Mas pode ser que ela fale não, brincadeira. Mas alguma coisa, meu querido? Não, só isso. Mas é isso, meus queridos. Um abraço para vocês, tamo junto. Até mais. Até mais. Valeu. Tchau, tchau.